Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Hoje quero falar com vocês de uma das histórias mais inspiradoras da Bíblia Sagrada. Estou falando da história que fala sobre a fé, mas não a fé de qualquer homem. Estou falando da fé de Abraão, que se tornou o pai da fé. A história de Abraão é uma história de uma fé inabalável, uma fé que colocou seu próprio filho como sacrifício. Vamos ver alguns pontos nessa história e ver o que Deus vai nos ensinar no dia de hoje. O primeiro ponto é que Abraão recebe uma promessa de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, apesar de sua esposa Sara ser estéril e ambos já serem avançados em idade. Gênesis capítulo 22, versículo 17. Certamente abençoarei você e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia na praia do mar. Os seus descendentes conquistarão as cidades dos seus inimigos. Deus aqui não deixa dúvida alguma sobre o que ele vai fazer para Abraão. Ele diz, certamente te abençoarei. Ele não fala, talvez eu vá te abençoar. Ele diz, certamente. Aí você deve estar pensando, mas isso foi uma promessa para Abraão. Em que isso pode me ajudar? Pode te ajudar muito no caso de você receber uma promessa de Deus e confiar nele. Abraão recebeu essa promessa aos 75 anos de idade e sua esposa era estéril. Essa promessa somente se cumpriu 25 anos depois. Mas sabe por que ela se cumpriu? Porque Abraão, durante 25 anos, confiou que Deus iria fazer aquilo que ele havia prometido. Difícil, não é verdade, você esperar 25 anos para se cumprir uma promessa. Tem pessoas que não aguentam dias, semanas ou meses. Imagina aguentar na mesma fé durante 25 anos. Já com a idade de 100 anos e sua esposa Sara já velha, estéril e com o ventre amortecido. Precisa ter muita fé mesmo. Agora, o segundo ponto que vamos ver nessa história é que a fé de Abraão foi provada por Deus e ele passou pela prova com nota máxima, nota 10. A maior prova de fé de Abraão foi quando Deus pediu que ele sacrificasse seu filho Isaque. Abraão obedeceu, mas no último momento Deus providenciou um cordeiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, demonstrando que sua fé havia sido testada e aprovada. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu seu filho Isaque. Ele cria nas promessas recebidas e estava pronto para sacrificar o seu único filho. Muitas pessoas ficam confusas quando esse versículo fala sobre o único filho de Abraão, já que ele teve um outro filho antes com a serva Agar. Só que Ismael, filha com a serva, não era o filho da promessa, e Isaque era o único filho que Deus havia prometido a ele. Tanto que quando Abraão resolveu ter um filho fora da promessa de Deus, ele acabou ficando 13 anos sem ouvir a sua voz. Esse é outro ponto que devemos nos atentar. Nunca se precipitar em fazer algo quando há uma promessa de Deus para nós. O melhor é aguardar no momento certo e na hora certa Deus vai te dar. Talvez Isaque tivesse vindo até antes, mas como Abraão se precipitou em querer ter um filho, Deus fez ele esperar mais um pouco, mostrando para ele o seguinte, é no meu tempo e não no seu. Voltando para o sacrifício de Isaque e pela prova que Abraão passou, creio que poucos passariam por essa prova. Existia uma promessa e nasce o filho. Depois que ele já estava crescido, Deus pede ele em sacrifício. Pergunto a vocês que estão ouvindo esta mensagem. Depois de esperar por 25 anos por um filho e ele nascer, você criar ele e amá-lo, ver ele crescer. Deus pede para você dar ele em sacrifício. Você daria? Difícil, não é verdade? A não ser com muita fé. Abraão tinha essa fé. Ele era um homem com tanta fé que não reclamou com Deus, não murmurou e nem argumentou sobre isso. Porque qualquer um falaria, Senhor, eu esperei por tantos anos esse filho, ele é o filho da promessa, porque agora o Senhor
quer tirá-lo de mim? Ele poderia ou não ter falado isso? Sim, qualquer um com pouca fé, sim, mas ele tinha muita fé. Vamos ver o terceiro ponto agora nessa história de fé de Abraão. A Bíblia destaca que a fé de Abraão foi contada como justiça. Sua confiança e obediência a Deus, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis, são um exemplo de fé que excede qualquer entendimento. Tiago capítulo 2, versículo 23. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Muitas vezes deixamos de crer em algumas coisas e isso nos faz perder muitas bênçãos de Deus. Deus não vai abençoar pessoas que desistem e param de acreditar nele. Quando a bênção já estava próxima, a pessoa desiste. Sabemos que temos um inimigo sujo e que faz tudo para tirar a nossa fé. Mas pense um pouco. Na época de Abraão, o diabo já existia. Será que Abraão não foi tentado a desistir? Sim, tanto foi que a sua própria esposa lhe deu a sua serva para ele ter um filho com ela. Mas mesmo tendo um filho com a serva, Abraão nunca parou de acreditar que ainda nasceria um filho que Deus havia prometido. Por isso a promessa se cumpriu. E é essa fé que deveríamos colocar no nosso coração. Essa fé, esse tipo de fé. A fé inabalável. Abraão nos ensina que a fé verdadeira não é apenas acreditar em algo, é confiar plenamente em Deus, mesmo quando o caminho parece difícil ou impossível. É acreditar nas promessas divinas e viver em obediência, sabendo que Deus é fiel e justo. Devemos ter essa fé que quando Deus promete, Ele vai cumprir. Se você já leu algum versículo ou em alguma pregação Deus falou que vai fazer algo a seu respeito, espere, porque Ele fará. Não perca a sua fé e acredite, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra abençoada. Palavra para nos edificar. Palavra para colocarmos a nossa fé em ação. Abraão, durante 25 anos, esperou por uma promessa. Ele esperou confiante no Senhor. Ele não desistiu em nenhum momento. Ele poderia, durante esses 25 anos, ter questionado ou murmurado, mas ele não fez isso. O diabo até tentou tirar ele da promessa, mas mesmo assim ele continuou confiando e acreditando que o filho da promessa iria nascer. E quando foi provado pelo Senhor, ele não retrucou, ele simplesmente foi e ia colocar o seu filho Isaque à prova. Pai, o Senhor é um Deus grandioso, o Senhor é um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós precisamos, Senhor, ter essa fé inabalável de Abraão. O Senhor sabe que nos tempos atuais é muito difícil para uma pessoa andar plenamente e reto diante do Senhor. Mas nós, Senhor, que somos cristãos e queremos andar em santidade, precisamos ter essa fé inabalável. Uma fé que quando o diabo vem para poder tentar tirar essa fé, a gente nem esquente a cabeça, a gente continue confiando no Senhor. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor venha com Teu poder atuando sobre as nossas vidas e nos colocando essa fé. Aumenta, Senhor, aumenta a nossa fé. Coloca essa fé inabalável dentro de nós, para que possamos continuar firmes, fortes e confiantes no Senhor. É o que te pedimos hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que essa história tenha sido uma história inspiradora para você colocar sua fé em ação. Abraão, durante 25 anos, aguardou. Se você está esperando por uma promessa de Deus há muito tempo, continue confiando, porque Ele vai fazer e essa promessa vai se cumprir. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.